Boas malta, sejam bem-vindos aqui ao Nerd às 6. Comigo tenho o meu grande amigo, o Zé Bacalhau, o gajo das Caldas. Então, como é? Está tudo, rapaz? Está tudo, e consigo, seu caro, Também, dar-me aí dos Guimarães, do início também. de Portugal. Como é que o senhor Está está? tudo. Também estou bem, Não estamos obrigado. sozinhos, né? Para variar. Nós geralmente Não costumamos está ter um sozinho. convidado, ou assim, alguém de mais renome nos últimos tempos. Mas Sim, pronto, sim. sabem que isto é início do ano, as coisas têm estado apertadas, os budgets de tudo têm estado a ser reduzido, então nós temos que chamar alguém assim, mais de fraca qualidade, mas pronto, consegue olha, safar. olha lá, mais mais ou menos. cuidado. Foi aqui o senhor, o Tónio do Arroz, o El Rei del Rock, ali do Algarve, não é? Ora bem. Então vá. Senhor Queres João, cantar boa um bocadinho tarde. para nós? Estamos para de cinema? Vamos falar de cinema. Ele ficou envergonhado aqui com a parte do cantar, mas pronto. Mas Já pronto, pensou é, que ia dar é mesmo uns isso. toquezinhos? Não te preocupes, Arnold, senão estamos no lá. Não, achas? Não. Não, Isso é só mas exclusivo para certos sítios. deixando aqui um bocadinho as diferenças de parte de que alguns filmes estão aqui nomeados aos Oscars, mas nós vamos falar mesmo disso. Aqui um bocadinho dos nomeados, a indústria do cinema na atualidade, e se calhar começo mesmo por aí e começo por ti, Arno. Ok. O que é que tens a dizer? O que é que tu achaste de... Ou melhor, o que é que tu achaste desta sessão, continuação, leque de filmes de 2022 e dos nomeados aos Oscars deste ano? Eu, honestamente, tendo em conta os últimos anos e tendo em conta o que a Academia tem mostrado em termos de filmes, não sei, nem me sinto assim tão desapontado porque só tenho sido sentido desapontado ao longo dos anos. Ou seja, como não há melhorias, Não há melhorias, é só descer. é só dizer, ok. E tu, Bernardo, já agora? Opa, é assim, isto é uma relação um bocadinho estranha, porque verdade seja dita, em termos de, se calhar, premiações, se calhar não é mesmo. As premiações, os Oscars, acho que já passou há muito tempo o alvo deles, em que eles eram o lugar onde se premiava de facto, que era o predileto de todos, onde tinhas a maior qualidade do cinema ao final do longo dos anos. Acho que isso se perdeu já há muito tempo e cada vez mais tem sido mais por espetáculo que outra coisa. Em termos de nomeações, eu, apesar de eu partir desta opinião, os Oscars continuam a ser das premiações mais antigas que tu tens e sempre tinha ali, mesmo que o vencedor de alguma das coisas era sempre muito controverso ou que gerava sempre muita opinião pública, no fundo gera sempre, porque opiniões são opiniões e cada um vai ter, se calhar, um filme predileto para ganhar X categoria. Mas acho que sinto que, pelo menos na parte das nomeações, os Oscars sempre acertaram minimamente nas suas escolhas. Pá, às vezes um ou outro filme pecava não estar na lista, mas depois também ias olhar para os concorrentes e as coisas que eles tinham sido nomeados e meio que compreendias, às vezes, se calhar, um ou outro não estar dentro daquela lista final. Mas este ano eu sinto que é um bocadinho mais crasso. Acho que este ano havia muita coisa que se calhar merecia lá estar, mais do que certos filmes, e não foi bem o caso. Acho que este ano está sempre uma abordagem um bocadinho mais pastilha elástica, por assim dizer. Talvez se chamar mais gente para a própria cerimónia em si, porque vamos ser sinceros, quem quer ver de facto as melhores coisas do ano não é aqui, é na Europa, pelo menos. Pá, idealmente já se fala há muitos anos do Festival de Cannes, acho que esse sim é o grande sítio e o grande patamar para o grande cinema que se faz. Ainda assim, há bons filmes nomeados, não foi tudo Sim. posto por assim às três pancadas, mas deixa-me um bocadinho preocupado este estado como está os Oscars este ano. Opa, eu concordo com os dois, mas é aquele ponto do género. Os Oscars, tal como o Bernardo disse, acho que perderam de facto a estrela que tinham nas premiações do cinema, porque lá está, a partir do momento, e isto aqui há poucos anos atrás, que tens 10 filmes nomeados para melhor filme, tudo é estranho. Parece que eles aumentaram o número de nomeações para garantir que tem ali o máximo de filme e o máximo de representatividade do cinema global, de modo a, entre aspas, não serem criticados por falta de etnias,
por falta de questões raciais, por falta de minorias, chamamos-lhe assim entre aspas. Ou seja, querem abranger um bocadinho tudo. E eu acho que isso também é o ponto errado. Acho que também, temos que ser um bocadinho críticos nas coisas, entre aspas, e temos que ser um bocadinho objetivos. São 5 melhores filmes, são 5 melhores filmes e ponto. Não é por haver esta questão de ser tocado um certo tema ou de termos um elenco diferente. Diferente entre aspas, porque, por exemplo, hoje em dia toca-se muito na questão de etnias ou questões raciais e tu, na verdade, ao longo dos anos sempre tiveste muitos filmes com estes elementos sim. e estes atores. E nunca houve problema. Agora, acho que há uma excessiva massa para que isso seja mais representativo. E acho que isso também vem em conta que, pronto, toda a gente sabe que a academia sempre foi muito conhecida por não ser tão abrangente e tão benevolente neste tipo de questões raciais. Sim. Sempre, está, é mais do que conhecido esse tipo de situações e acho que hoje em dia há um pouco de receio de backlash do público porque antes eles já o faziam pelas questões erradas. Imagina que agora nos próximos anos eles não nomeiam, por exemplo, filmes com pessoas de etnia negra ou descendência africana. Exatamente. Vão cair-lhes em cima porque, ok, vocês estão a recair outra vez dentro das mesmas coisas e às vezes pode não ser necessariamente isso. E hoje em dia caímos também dentro desta situação, é que se não for nomeado, cai tudo em cima. Mesmo que seja válido eles não estarem nomeados porque tens outros 5 filmes melhores que por acaso não tem lá alguém representante dessa etnia ou que não seja maioritariamente dessa etnia. E entras sempre neste tipo de questão. E então a academia, para não se meter em alhadas e para ficar bem vista a olhos públicos, prefere agradar a toda a gente e tentar chegar a toda a gente e que nós somos muito bons. Olhem, nós já não fazemos isto, atenção. Sim, concordo. E até porque tu imagina, só há uns anos para cá, é que não é há uns anos, mas houve aqui uma quebra. É que, por exemplo, os grandes filmes estavam nomeados para melhor filme estrangeiro, ou seja, melhor filme fora da América e melhor filme, e em que o filme fosse mais de 50%. Entretanto, isto já mudou as regras, mas pronto, mas fosse na sua maioria de um único país, por exemplo, quase completamente feito em Portugal, com atores portugueses ou espanhóis, de diversos países. Houve uma quebra em que nenhum dos filmes nomeados era um filme estrangeiro, o que era estranho, porque se ele é considerado um bom filme estrangeiro e se está nomeado para a categoria de melhor filme estrangeiro, por que não dar também um destaque a um ou outro para a questão do melhor filme? Isto em contrapartida, eles abrindo o leque de melhor filme, deram aqui a oportunidade de colocar mais filmes lá, puderam inserir mais filmes. Agora, lá está, não acho que neste momento esteja a escolher efetivamente os melhores filmes do ano. Acho que neste momento está-se a escolher 4 ou 5 filmes bons, ou os 4 ou 5 melhores do ano, mais uns para encher a lista porque sim. E para garantir que não são criticados por estas questões todas de seja a nível racial, seja a nível de podem estar a discriminar certo país ou etc. E lá está, esta abordagem não é correta. E ainda para mais, tocas este ano num ponto que para mim foi fulcral, assim que vi os nomeados, que é o foco deles este ano foi puramente o espetáculo, puramente a bilheteira. O que interessou foi números de bilheteira. No sentido que houve aqui alguma crítica e algum objetivo nas escolhas, foi puramente bilheteira. Porquê? É assim, eu não contesto que haja filmes que sejam blockbusters e que sejam maus ou que sejam bons. Há filmes bons, há filmes maus, ok, mas neste momento tu tiveste um ano em que tiveste aí 2 ou 3 anos em que as views dos Oscars caíram e caíram muito. Sim. Curiosamente, o ano passado eu até tinha feito aqui um pequeno artigo a referir isso. O que é que os Oscars precisavam de fazer para reinventar um bocadinho a cerimónia de modo a chamar mais público. Curiosamente,
tiveste um ato que não foi muito bem visto. Sim. Contudo, no momento desse ato, ao público. E eu não sei até que ponto eles este ano não apostam em nomeações de bilheteira para que tenham lá aquele nome ou aqueles filmes, pá, vamos pôr em cima da mesa. Avatar, Top Gun, Black Panther, pá, sei se um Spider-Man, vou colocar aqui o Batman, tem calma, depois podemos aqui discutir um bocadinho, mas tens aqui 4 ou 5 filmes blockbusters que muita gente, que é o que hoje em dia faz muita gente ir ao cinema e ver blockbusters. Sim, é verdade. Sim. O que tens tido mais ao longo dos anos e o que gera mais falatório não são necessariamente os melhores filmes, mas são aqueles que são os mais comerciais. Pá, obviamente que os filmes de super-heróis encaixam aí porque tem sido a tendência dos últimos anos, tendo em conta aquilo que a Marvel conseguiu fazer na indústria, também por mérito, atenção. Mas de facto, se fores a comparar com os filmes que saem deste ano, de longe que são os melhores filmes que tu vais conseguir ver e vais experienciar no cinema. E acabam por ser filmes que não são feitos para quem gosta de facto de cinema, mas são filmes para quem gosta de ser entretido. Exatamente. E é uma diferença grande. Sim. Mas é esse o ponto que eu quero tocar, que é de género. E com isso tu chamas público que eu adoro o Avatar, o Avatar está nomeado, há aqui a possibilidade do Avatar ganhar melhor filme, eu vou querer estar a ver os Oscars. E eu acho que isto é a estratégia deles. Mais uma vez, não acho que seja o mais correto, porque filmes como Avatar, filmes como super-heróis, acho que têm os seus pontos e acho que eles têm os seus destaques nos aspectos técnicos em que estão nomeados e eu aí não tenho nada a apontar. Sim. Mas, mais uma vez, de eles estarem nomeados a alguns aspectos técnicos com razão, com sentido, com lógica, não significa que ele deva estar nomeado para melhor filme. Deixa-me pôr isto, se calhar, dentro deste panorama. E vejamos, e comparando também, se calhar, com outras indústrias do entretenimento, uma que eu gosto muito de comparar ao cinema. Se compararmos a indústria, por exemplo, dos videojogos com a indústria do cinema, tu tens um jogo muito técnico, tu és capaz de se escapar com uma narrativa assim mais mediana e não tão boa. Porque, de facto, pronto, a ideia de um videojogo não é só ser assistida. Tem aquelas outra componente toda de tu jogares e envolveres com o que está a ser jogado. Então, se tens uma narrativa um pouco mais fraca, não é tão problemático porque a ideia base de um videojogo não é essa. Agora, em termos de cinema, porque é que o cinema foi feito e como é que começou as ideias do cinema? E como é que os melhores filmes são considerados os melhores filmes? É pela sua história, pela mensagem que ela passa. É uma coisa que tu sentas-te ali durante... Hoje em dia já chegas mais ou menos às 2, quase 3 horas em muitos filmes, para estás ali sentado a observar aquilo que está a ser mostrado. Tu, para criares um elo com aquilo que está a ser mostrado, não pode ser algo só bonito. Porque para algo bonito já existe mil e uma outras coisas que conseguem fazer tão bem ou melhor que a indústria do cinema. Não precisa ir ver algo bonito durante 3 horas. Exatamente. Eu sentar-me numa cadeira durante o cinema, estar ali naquela experiência com o máximo de qualidade possível que o cinema consegue transmitir, porque é uma energia diferente e uma sensação diferente de ver os filmes em tela grande. Para estar a ver algo que é só simplesmente bonito, eu prefiro 1000 vezes estar no meu quarto, ligar a televisão e tenho trilhões de jogos tão bonitos ou mais bonitos que aqueles que estão a ser mostrados ali no cinema. Sim, estás a falar de jogos, mas podes estar a falar de animes. Sim. Sim. É que hoje em dia tens tanta opção nesse sentido em que tu podes mostrar algo mais belo, mais bem apresentado, mais bonito, em que tens estes panoramas todos técnicos que são deslumbrantes, que tu não te importas tão bem. Porque, primeiro, depois, se calhar, se for mais de 3 horas, tens outra componente qualquer de entretenimento maior. E por outra partida, às vezes é menor que 3 horas e estás na conveniência, se calhar, da tua casa. E então... Sim, mas aí entro naquele ponto. Eu acho que neste momento a aposta do tempo de cinema está a ficar cada vez mais exagerada. Sim, pá, eu acho que o idealmente... Eu acho que o ideal é ali a bater entre 1h30 e 2 horas e é o suficiente para um filme. É assim, para a história ser contada, para teres aquela experiência, tens inúmeros filmes com este tempo e não há nada a apontar. Eu vou dizer assim, há exceções.
Sim, claro, há Há exceções. exceções, mas se Sem dúvida quiseres que há ser a exceções. exceção à regra, tens que fazê-lo muito bem feito, não é? Exato. Porque pronto, vamos lembrar que existe algo chamado Senhor dos Anéis, não é? E esse Tens sim, algo eu posso chamado dizer Senhor dos que Anéis, tens algo chamado The Godfather. Godfather, sim. Há Por isso. inúmeras, nós podemos estar aqui que Sim, de facto há claro. imensos uns que conseguem sair a exceção à regra, mas a questão é mesmo essa. Como eu estava a pegar no ponto ainda há bocado, acho que para o cinema ter a relevância que tem hoje em dia, tu tens de facto estar a contar a tua melhor história, tens de facto contar a tua própria mensagem. Pode não ser algo tão direto. Por exemplo, o Kubrick, em muitas das coisas que ele fazia, é o meu realizador favorito, muitas das coisas era subentendida, não era exatamente literal aquilo que ele estava a mostrar. Tu conseguias ver o filme inteiro e acabavas e se calhar não percebias porque é que o filme é tão bom. Tanto que ele, na altura que foi saindo, ninguém lhe dava assim tanto mérito quanto ele é recebido hoje em dia, muito por essa questão mesmo. Há muita coisa que só passado os anos e com as pessoas a vendo e interpretando melhor, lá está, porque ele também não era êxito de bilheteira, verdade Claro. seja dita. É assim, lá está, também estás a falar numa altura onde o cinema era feito de outra forma. Sim, sim. E mesmo nós, sociedade, lá está, e eu vou tocar um bocadinho neste ponto, que é, eu fui ver recentemente o The Banshees of Inisherin, e fui ver num cinema diferente. O que é que eu quero dizer com o cinema diferente? Não foi o monopólio nós. Não foi o monopólio Castelo Lopes que temos em Portugal. Não foi o monopólio Cineplace. Foi uma coisa mais... aquela entrada tipo teatro americano, que era Ok. aquilo que tu tinhas cá em Portugal, tipo anos 80, anos 90, ou seja, as salas de cinema eram salas de cinema, não eram um monopólio de cinema dentro de um shopping. Sim, sim. Opa, eu de facto, agora que falaste nisso, relembraste-me um pouco que há uns anos atrás eu também tinha algo do género aqui nas Caldas. Tínhamos um centro que ficava no meio da cidade, numa das ruas mais emblemáticas aqui das Caldas, em que tu entravas lá por dentro num sítio assim meio estranho, meio num túnel. De facto tinha lá um centro comercial, mas ele não era de um monopólio de nenhum, para uma sala de cinema. E tu entravas, só tinhas duas salas de cinema, não tinhas 300, estou a exagerar, mas não tinhas uma carrada delas. Tinhas duas salas muito boas, tão boas que ainda hoje, quando eu vou cá ao cinema, eu tenho saudades de ir a essas salas porque elas tinham maior qualidade. Não só tinhas mais espaço mesmo dentro delas, porque tinhas uma sala de cinema mesmo genuinamente grande, e nestas questões às vezes do centro comercial, pronto, acabas por ter mais salas, mas mais compactadas com menos lugares. Sim. Mas depois tens a questão mesmo, a qualidade do som, a qualidade mesmo da tela, e não tens a mesma tecnologia que tens hoje em dia. Aquela sensação de verdadeiro cinema eu sentia lá. Hoje em dia é um bocadinho mais difícil encontrar isso, mesmo por essas questões todas que estás a falar. E tens outro ponto. Tens outro ponto que é aqui que eu quero fazer também um paralelismo aos grandes blockbusters e filmes da Marvel e outros super-heróis, por assim dizer, que é, hoje em dia, eu dificilmente vejo os pais a pegar nos filhos, namorados, olha, estamos a passear, vamos ver aquele filme. Olha, vamos ao cinema, o que é que está? Olha, vamos ver este. Raramente tu vês isso. Hoje em Sim. dia já é muito premeditado o que se vai fazer. É muito É seletivo. aqui Já É. tens basicamente uma ideia do que é que vais o que ver é que quando vais queres ao ver. cinema. Não há aqui, ok, este filme parece interessante, o póster, mas será assim, não, já não é essa ideia, porque Sim. também a internet e tudo mais tem estado a expandir esta ideia e vender a publicidade e tudo mais. Há certos filmes que não têm direito a isso, então é um bocado complicado, pronto, ser mais seletivo na hora em que tu vais ver o filme. Opa, eu lembro, por exemplo, era miúdo, estava a passear no shopping, o meu irmão e a minha mãe, e depois fomos dar uma volta pela cidade e a minha mãe, olha, vamos levar ao cinema. E o meu irmão, tipo, todos contentes, ok, vamos ao cinema. Eu por Chegámos lá, acaso. olha para a tela, o que é que queres ver? Opa, eu na altura, porque já conhecia o nome, acabei por Sim. ir ver o Terminator, o Ah, 3. ok. Pá, não é o 2, ok, Sim, sim, mas. mas pronto, foi o 3, estás a ver? E tive ali uma experiência e uma tarde, tipo, eu, o meu irmão e a minha mãe. Eu acho que hoje em dia, lá está, esse foco perde-se. Mas depois também aqui tenho. Antes de avançar, eu queria só, já que estavas dentro dessa linha, eu queria partilhar que uma história dentro do género que por acaso pá, tem o seu lado emotivo e tem uma das razões de eu ter uma relação grande com o cinema e ao mesmo tempo também ter. É uma relação amor-ódio, vamos assim dizer. Porque houve uma altura que foi quando os meus pais começaram a fazer a sua separação, em que ainda não estava definido com quem é que eu ficava, e eu ficava maioritariamente aos fins de semana com o meu pai e durante a semana também com ele. Como isso ainda não estava definido, andava assim numas relações meio estranhas. O pessoal que tem pais separados deve perceber bem como é que isso funciona.
E então era um quase religioso, em que todos os fins de semana o meu pai pegava em mim e a gente ia ao cinema. Nunca, ele não chegava tipo, olha, vamos ver este filme X, X ou Y. Era sempre, pá, vamos, o que tiver lá a gente depois escolhe. Nós tínhamos sempre duas opções, como eu disse, o cinema na altura não era gigante, não tinhas muita coisa para onde escolher, e a gente escolhia sempre entre os dois filmes que lá estavam, pá. E eu lembro-me de ter consumido imensos filmes nessa altura, filmes que se calhar hoje em dia passavam completamente ao lado, e passam, que eu não me lembro nem de metade deles, mas lembro de ver Spy Kid, lembro-me de ver, esqueci-me do nome, mas aquele da mulher do Pinto da Costa. Eu sei que era novo e não devia ter visto aquilo, mas não interessa. Faz mal nem ninguém. Pá, lembro de ver filmes. Pá, eu consumia filmes de uma maneira incrível. Depois era aquela cena de miúdo. Eu saí de lá tipo, com a imaginação super fértil, imaginar que era a personagem meio a brincar. Pá, muitas das coisas que eu não percebia na altura do que é que o filme se tratava, mas de facto tinha bem essa experiência, que era do género. Chegava lá, não sabia para o que é que ia. Nós víamos o filme que lá estava e escolhíamos. Eu lembro-me perfeitamente que isto foi, se calhar, dos últimos filmes de animação que eu vi. Com ele foi mesmo o último. E que eu fui ver ao cinema, que foi o Carros, o primeiro. Eu lembro que na altura, por norma, tanto eu como ele gostávamos um bocadinho dos filmes, não tanto da animação, preferíamos ir para filmes um pouco... Aliás, eu preferia sempre muitos filmes maiores, que era suposto para a minha idade. Andava sempre ali no limiar dos 16 anos. Era aqueles filmes um bocadinho mais de ação, às vezes, um bocadinho mais de porrada, às vezes com outro tipo de mensagens, que lá está, que na altura não percebia. Mas lembro de ter convencido o meu pai a ver os Carros. E ele estava todo recético, pá, não queres ver o filme, pá, não te ver desenhos, não te ver desenhos. Pá, e eu lembro que foi tipo do início ao fim. O meu pai gostou mais do filme do que eu, porque ele não estava à espera do como fosse aquilo. E pá, ele desmanchou-se a rir tipo, com as piadas, mesmo a própria dobragem, porque ouvimos em português, estava ótima. Pá, ele chegou lá, tipo, estava pior que eu quando saímos do filme do Carros, mas lá está, estás a ver. Se calhar, se fosse noutra altura, certamente não ia ver o Carros 1 e se calhar ia dizer, pá, não caga nem, vamos ver o outro. Ele próprio se calhar também dizia, se calhar diria a mesma coisa. Também não era muito comum escolher filmes de animação, só que achei piada tipo ao design no póster do carro, assim, isto parece ser engraçado. Vamos ver, eu já não vejo um filme de animação há bué de tempo e pá, lá consegui chateá-lo e depois saímos da sala de cinema super agradados com o filme, porque o Carros 1 também é um ótimo filme de animação, vamos ser sinceros. Sim, opa, e era esse o ponto que eu ia tocar só quando quiseste falar aqui um bocadinho da tua experiência, que é, ao mesmo tempo, tem que se dar aqui o aplauso, pelo menos cá em Portugal. Sim. Tem que se dar um bocadinho o aplauso a este monopólio do cinema, mas também aos blockbusters, e nomeadamente a filmes de super-heróis. Porque, sinceramente, o cinema em Portugal tinha morrido há muitos anos. É verdade. Porque lá está, a própria mentalidade foi mudando e é aquela coisa, se eu tenho televisão em casa, para que é que preciso ir ao cinema? E a verdade é que a experiência não é a mesma. Com licença. Eu posso dizer isto, e tocando aqui um bocadinho no Bernardo e se calhar no Arnux, dificilmente tens uma experiência do Dune como tens no cinema. Claro, sim, Dificilmente. é verdade. Mas olha, estás a tocar agora nesse ponto da animação, e foi tipo agora aqui um bocado a história do Bernardo. Eu fui uma pessoa que demorou imenso tempo a deixar de ver filme de animação no cinema. Epá, eu tenho muita pena do que o meu pai passou por ter que ir sempre ver bonecos comigo, porque, epá, eu não sei, tipo, demorei imenso tempo a esbargar aquilo. Tipo, pá, adorava, não conseguia ver tipo assim um filme de ação e aventura tipo no cinema, era tipo animação, tinha que ser animação. Ou então live action híbrido, ou o que seja, pá, algo assim mais familiar. Epá, eu demorei imenso tempo, e o primeiro filme que eu fui ver com ele ao cinema, porque ele mostrou-me tipo o Homem de Ferro, e eu fiquei maluco com aquilo, o primeiro filme. E depois começamos a ver, tipo, até começamos a ver tipo todos os outros, até sair os Vingadores. No cinema, que foi o primeiro filme que eu fui ver assim, primeiros 12, tipo, foi uma loucura. Epá, e depois começou tipo, a ser uma rotina com ele, tipo, e ver filmes de super-heróis, tipo, foi uma cena e foi incrível. E pá, e lá está, era uma ligação que eu tinha. E pelo menos eu não tinha que ir a bonecos, não é? Mas por acaso era aí que eu ia tocar a seguir e ia entrar na parte da animação, que é exatamente isso. Eu acho que a animação não pode ser vista só como é boneco. Sim. Isto é o ponto. Tipo, eu não te nego, tipo, não houve momentos em que eu tenho gostado de filmes, tipo, por exemplo, o Up, eu sei que fui ver com ele e com a minha mãe,
e os dois tipo Não há estavam a problema. chorar ao meu lado e tudo mais, tipo. E tu não percebias? Não, eu percebi que também chorei. Aqueles 15 minutos, pá, é aquela coisa. Mas, mas, Já me mas, está a é, mas, arrepiar é só de aquele- lembrar do final. mas a verdade é que é aquele ponto, imagina, a animação hoje em dia, muita gente olha para a animação do género, é para miúdos. Sim, E os miúdos até ali aos 10 é que vão à animação e os outros perdem-se. E é aqui que eu também quero tocar no ponto de, mais uma vez, e carregando aqui um bocadinho nos Oscars, claro. porque é que não há um filme animado a ser nomeado para melhor Não é para o filme melhor filme. Yeah, já há algum tempo que não e, há, acontece isso. e, e Também merece. tens outra questão, e acho que o meu colega Arnold. Eu vou partir deste ponto. Eu acho que às Vais vezes. pegar no coisa, Sim, ok. é assim. Eu às vezes acho que sou um bocadinho injusto com a animação americana, tanto que eu já não a consumo tanto. Exato. Que já não. Uhum. Não sei, há qualquer coisa em termos atrativos que já não me puxa tanto. Acho que eles fazem bem aquela questão de, ao mesmo tempo que é um filme infantil, ter uma mensagem adulta por trás. Acho que eles até Claro. geralmente fazem isso bem. Sim. Mas eu, desde os meus anos de adolescência, que a animação para mim foi sempre para o lado nipónico, tenho um carinho especial pela animação japonesa e acho que, no geral, a animação oriental consegue fazer uma coisa mais madura, sem É necessariamente ser verdade. 100% infantil, e eu também gosto um pouco mais dessa questão. E acho que muitas das vezes carece não haver esse tipo de filmes nomeados, e por vezes até poderiam, como o Dorman disse, chegar com mais facilidade a melhor filme, porque acho que eles conseguem E mesmo, trazer uma melhor mesmo melhor qualidade no geral. Acho que Sim, eles conseguem fazer isso, e é raro ver um nomeado sequer. Pá. Tens uns nomeados, mas a gente já sabe porque é que eles são nomeados, não é? Claro. O Sr. Por exemplo, Miyazaki se quiser. tem Exato. amigos, e que por acaso o amigo dele curtiu muito daquilo, a cena, viu e apresentou lá para a academia, e o pessoal gostou lá do Shinshiro, e começaram a descobrir um bocadinho das coisas japonesas. E aquela coisa, e a própria academia é reticente em relação à animação. Claro. E a animação está na categoria de animação, onde é focado quase só animação de crianças. É. E nem dão, ou poucas vezes é dado tirando a parte musical, porque muitas das animações é musical, É independentemente de verdade. ser bom ou mau, Sim, mas sim, 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 e sim. então isso leva às vezes à nomeação da banda sonora ou à própria música original, mas tirando isso, dificilmente vemos uma animação dentro de uma narrativa. Dificilmente Yeah. vemos uma animação dentro da montagem, que também é importante. Uhum. E Sim. dificilmente vemos uma animação dentro da direção, que aqui sim é o ponto fulcral que a animação tem, porque se tu não tens atores com físicos lá, só tens a voz, todo o comando da montagem da animação é feita pelo diretor. É ele basicamente a cara do filme. Do filme. Yeah. Agora que falaste nesse ponto, eu também me lembro de algo que foi muito crasso na altura. Tu falas da questão do Planeta dos Macacos, como tens o Andrew. Sim. Mas falhar o nome. Andrew Serge? Esse é o Andy nome Serkis. Exatamente. Pronto, também fez o Gollum e também Sim, fez a sim. captação do Caesar. O trabalho que ele também tem em termos também de atuação, às vezes é muito mais complicado e muito mais exigente que alguns papéis que tu tens na indústria de cinema, e foi uma das coisas que me meteu confusão. Como é que este gajo não foi nomeado tipo, para melhor ator? Porque o trabalho que o gajo faz, a personalidade que o Caesar tem ao longo do Planeta dos Macacos, na trilogia toda da nova, é 100% dele. Tudo o que ele consegue fazer ali dentro daquele papel e transparecer é tudo o que ele consegue fazer. Também tens o Benedict, quando fez E quando fez o Smog. Smaug do Hobbit. Bom, tudo bem que o Hobbit tem ali alguns problemas, mas nesse aspecto que ele fez em termos de personagem, também acho que é um bocadinho um bocadinho injusto não teres esse shout-out, esse tipo de empenho, porque é uma performance que muitas das vezes estás a atuar sozinho, estás com um cenário em que tens que ser tu como ator, imaginar as coisas, porque pronto, estás com aquele fatinho das bolinhas num cenário completamente diferente, muito vazio, por assim dizer, e então tens que ser muito criativo e tens que encarar muito bem a personagem, mais do que o normal, para conseguires transparecer aquilo que queres para o filme. E acho que Olha, e nesse sendo sentido agora, também sendo agora falha. mauzinho, fazem também aqui a menção ao ator que faz o Thanos, que eu esqueci do nome. De quem? O ator que faz o Thanos nos O Vingadores. Thanos é o Não tenho Kurt. nada a ver. Agora também me estou a esquecer. Um,
É o Josh Brolin, ok, é o Josh Brolin. Ok, yeah. Pronto, ele também que fez um trabalho incrível no Thanos, no Infinity War. Também merecia um destaque. É assim, lá está. Eles todos tiveram o seu destaque, honestamente. Uhum. Eu acho que foi pelo sítio errado. Foi Sim. efeitos especiais. Exatamente. Eu acho que para mim não eu- posso considerar só isso efeitos especiais. Não. Por Yeah. exemplo, eu lembro-me. Há aqui um filme que eu me lembro bem, que é o The Jungle Book. Sim, Uhum. sim. Tu tens o miúdo, o Mowgli, que é ele, Yeah, sozinho, sozinho. num, Yeah. num quarto, entre aspas, num cenário de croma. Sim. Mais nada. Mais nada. E ele está a interagir Chico. com uma bola em croma que tem que imaginar que é uma pantera, que tem que imaginar que é um urso, tem que imaginar que é um tigre. Yeah. E o único, por assim dizer, a única menção que teve foi efeitos especiais, praticamente. Yeah. É que nem direção, é que tens que pensar, e levando isto um bocadinho à parte dos videojogos, Uhum. tens que pensar que, por exemplo, eu vou pegar isto, por exemplo, no God of War 2018, Uhum. o diretor teve que pegar no miúdo, com pai 10 anos, ou se calhar um bocadinho mais, e ter que lhe pôr a imaginar exatamente a cena que ele queria, ter que lhe moldar a cena que ele ia estar a representar, de modo a que fosse mais fácil para ele interagir com a câmara e sair reações. A mesma coisa aqui no Mowgli. Yeah. Para que o resultado final fosse emocionante e fosse sentido por quem vê. Não fosse só, ok, está ali a debitar texto, Yeah. ou nada. Este tipo de trabalho não é algo fácil. Por exemplo, e tocando nos videojogos, porque é que eu toquei no God of War? Porque, por exemplo, se eu tocar no Last of Us, se pegarem a atores já com 30 anos, 40 Exato. anos, Sim. Claro. é outra maturidade. Eu quis pegar Sim, mesmo sim, no sim, miúdo sim. por causa disso. Exato. Uhum. É diferente como tu fazes esta direção, como tens que passar este sentimento. Por exemplo, eu lembro de uma cena, um behind the scenes, o diretor a falar lá com o Sunny, e ele perguntar, olha, pá, se fizessem isto ao teu gato, ao teu cão, a ti, ia ficar triste. E eu até estou a ficar emocionado. Ele, pronto, pensa exatamente nisso no momento que estivesse a fazer esta cena. Porque isso é importante. Eles estão neste tipo de montagem, de efeitos. Uhum. Eles estão sozinhos num cenário onde não há interação ali às vezes com outras personagens. É É uma tudo interação imaginário. muito irrealista, por assim dizer, como tu Exatamente. dizes, tens aquele cenário todo. O próprio fato, como eu disse, também não ajuda. Não ajuda. Primeiro, porque às vezes podes se calhar sentir desconfortável, depois tens as bolinhas todas, aquilo é tudo meio estranho. E mesmo que haja às vezes alguém para interagir no cenário, eles também vão estar no mesmo fato que tu. E às vezes é difícil olhares tipo, para uma pessoa dentro daquela macacada toda e tipo, não é fácil. agora tenho que imaginar aquele gajo assim, imponente, gigante, grande, Exato, com um exato, machadão exato. na mão. E às vezes não é muito fácil. Isso E não é requer só muito isso, trabalho. às vezes a câmara está à tua frente para fazer a captura Claro. facial, tens de estar a olhar para essa Essa câmara, não é? câmara. Yeah. Ainda tens E, essa. e aqui lá está. A única menção que é dada é efeitos especiais. E eu acho que é Exato. completamente injusto para a parte da direção, que quem está ali a comandar, entre aspas, as tropas, e principalmente para a parte dos atores, que parece que é do género, eles estão a brincar ali com os efeitos, tipo, nem são atores. E é a mesma coisa que na parte das animações. Um diretor só tem que pegar ali e e dar a direção da parte dos bonecos. Isso nem é Tanto cinema sequer. falas nisso, é curioso que pronto, o Avatar está nomeado para melhor filme, não é? Não é? E pronto, também tem algo dentro desse género, não é? Porque aquilo é quase tudo CGI. Sim, sim. E Mas então, curiosamente não tem nenhum melhor ator. nenhum melhor ator, exatamente. Tens essas Engraçado. questões todas. Acho engraçado a gente estar a tocar nesse ponto e tens um dos filmes que está nomeado para melhor filme. E se calhar outra vez, no critério deles, foi considerado tudo como efeitos especiais e não necessariamente da Não atuação. necessariamente como atuação. Também, se calhar, vou ser sincero, não diria que nenhum deles fosse para a categoria de melhor ator. Sim, Mas sim, estamos aqui a usar. Sim, e acho que é um Usar pouco o também para exemplo. aquela situação. Um filme que está nomeado para melhor filme, eu não sou de acordo, por norma,
não gosto muito quando há premiações em que ganho, por exemplo, sempre o mesmo filme, apesar dos meus filmes favoritos, Senhor dos Anéis, ter feito isso, não é? Mas acho também às vezes tem que ver em conta com o ano em que saiu e se de facto nesse ano não havia alguém melhor naquela categoria e pá, e mesmo Calma. que tivesse sido dado a mais, eu também não me importo. O Senhor dos Anéis ganhou tudo que era técnico. Técnico, sim. Sim, Ou sim, seja, sim. o destaque todo que ele teve foi técnico, que para o cinema, Sim. ou melhor, para a Academia, não é considerado os maiores prémios. Os maiores prémios da Academia nós chamamos os Big Five, que é melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor argumento. Isto é os Big Five. Yeah. Yeah. O resto acaba por ser um bocadinho secundário. Eu não acho, Claro. também não acho isto correto, atenção, Uhum. mas e lá está, aqui não temos a parte sonora, não temos a parte de efeitos especiais, não Yeah. temos a parte de montagem, e nisto, no ano do Lord of Rings, da Return of the King, ele é exímio. Nímio, sim. Sim. Não, Mas é, acho não, que não é é um igual. bocado. Acho que é um bocado aquela questão, por exemplo, tu podes ter um filme e até pronto, posso pegar nos jogos também nesse sentido, podes ter algo nesse sentido que seja tecnicamente brilhante, exímio, como tu dizes, que não falhe nada, Sim. e Sim. mesmo assim teres uma experiência que seja mais marcante e que seja melhor. Tu, nesta questão do entretenimento, por isso é que eles às vezes consideram estas questões técnicas mais secundárias, porque primeiro a maior parte das pessoas não vão captar esta questão técnica, vai-lhes passar ao lado. E depois aquilo que realmente faz algo ser tão grandioso e tão grande acaba por cair dentro desses Big Five. A verdade seja dita. É isso que faz tipo, transcender uma obra que é boa ou banal a outro nível. Tu podes ter, como eu disse, eu posso fazer um filme em que tenho os planos de câmara todos muito bem feitos, cinematografia on point, música, o mesmo os efeitos sonoros, está tudo brilhantemente feito, os cenários, efeitos especiais, tudo. Tenho isto tudo perfeitamente feito, está ótimo, é incrível, aquilo é dos melhores filmes que tu vês nesse aspecto que já foi feito na história, mas depois eu tenho uma história fraca, tenho atores que não conseguem corresponder ao papel e mesmo o papel que eu escrevi para eles é péssimo. Sim. Tens mesmo, a minha direção, apesar de ter sido boa nestes aspectos, em relação, pois, por exemplo, em direção de atores e de algumas questõesitas, não é a melhor. Tu depois perdes nestes aspectos todos. E quando vais fazer a soma ao final do dia, há outro filme ali ao lado que, em termos técnicos, por mil e uma das razões, não é tão bom como o meu, mas tem uma história melhor. Mesmo que os atores não sejam os melhores do mundo, eu consegui direcioná-los para eles fazerem, se calhar, o maior papel da vida deles. Tudo isso é uma conjuntura que capta e que, acima de tudo, por isso é que no cinema e, no geral, no entretenimento, eu consigo estabelecer uma ligação com o espectador, uma ligação maior, uma ligação emocional, em que muitas das vezes o que acontece no cinema, enquanto estamos a experienciar estas histórias, nós automaticamente nos transpomos dentro do papel dos personagens. Sim, E tu conseguiste sim. estabelecer esta ligação e esta coisa com o espectador a um nível em que tu, daqui a 10 anos, vais-te lembrar daquele filme que tu viste. Exato. Sim, sim. É algo único e é a essência, aquilo que faz a indústria do cinema ser o que é. Sim, E é opa, por isso que tu olha, vais-te lembrar de Olha, eu filmes acho que isso, intemporais. eu acho que isso é um facto engraçado porque há passados anos atrás tu tens filmes que são, ganham o melhor filme do ano, mas tu esqueces dele. E é uma coisa que acontece. Por vezes. Tu tens filmes que recebem o prémio de melhor filme e tu esqueces que aconteceram. E que não te marcaram. E depois tens, vou dar-te um exemplo, pá, que é aquele parvo estúpido. Tens o The Room, que é um dos piores filmes de sempre, e é marcado, e tu lembras sempre dele. mas isso também, lá está, o The Room Estamos também what the ganhou o seu Claro. quê ao longo dos anos, não Claro. foi uma coisa imediata, mas Claro. tocando um bocadinho naquilo que o Bernardo está a dizer, e eu, se não me engano foi o último a fazer isso, Uhum. se não me engano foi o último filme a fazer os Big Five, Uhum. e digo, nesse ano, podias ter outro filme a ganhar os outros aspectos técnicos todos, Sim. que aquilo que o filme faz, era impossível outro impossível, não é impossível, mas na altura, se fosse só técnico, ou seja, se comparando este filme que eu vou falar e outro que seja só técnico, por exemplo, um Gravity, Assim, o que Gravity. Yeah. é muito técnico, É muito e técnico. tudo que fosse técnico, eu acho praticamente impossível um Gravity ganhar
melhor filme em comparação Claro. a este, que é, Sim. se não me engano, o último que ganhou os Big Five foi em 1991, o da Silence of the Lambs. Pá, direção, sem nada a apontar, a representação daqueles dois atores é É absurda, sendo que um tem que 10% de tela, 10% do tempo. Yeah. E quando Yeah. ele aparece, rouba a cena por completo. Yeah, E só yeah, ele. yeah, yeah, yeah. Ele devora quem tiver ali ao pé. A miúda, que na altura era uma miúda, Sim, sim. foi o maior papel que ela, que que ela teve na vida e foi uma representação do caraças. Não foi só o trabalho dela, mas cá está, muito trabalho de direção. Uhum. O argumento é on point, Sim. por isso, lá está, tinhas aqui tudo e tu podias ter pensado num Gravity, que direção técnica, tecnicamente é brutal, e eu acho que era impossível conseguir se superiorizar em relação ao Silence of the Lambs. Mas lá está, é exatamente este ponto. Tu não tens que ganhar os 23 prémios, ou as 23 categorias, porque até é impossível, sendo que alguns são dedicados a melhor filme estrangeiro, melhor animação. Edição foi. Para ganhar melhor filme, isso não tem de o acontecer. E depois também estás hoje em dia num ponto de cinema que, opa, e fazendo aqui o paralelismo com os jogos, parece que andamos um bocado à volta do mesmo, mas é um bocado de sentimento que é gerado. A culpa não é das indústrias, que apesar de serem diferentes, parecem que se comunicam entre elas. Isso tem a ver com a sociedade e como é que nós consumidores vimos as coisas. Sim. Que os jogos, em vez de fazerem IPs novas histórias, estão a rondar muito, fazer prequelas e sequelas. E o cinema é exatamente a mesma coisa. Sim. Parece que não há remakes ou reboots. É a necessidade de fazer reboots, há a necessidade de fazer remakes, há a necessidade de, por exemplo, hoje em dia, se saísse um Shawshank Redemption, vamos imaginar, saiu, não estou a falar disto porque nós ainda vimos isto há pouco tempo. Eu acharia normal o pessoal estar a pedir um 2 para ver a continuação da história dos dois amigos. Claro. Mas isso é o que acontece normalmente com os filmes, é que a malta gosta tanto e pedem um 2. Não faz sentido. A Acho história que... fechou, acabou. Exato. Acho que às vezes é definir essa questão que, opa, a história está a ser contada aqui e acabou. A malta gosta tanto, quer mais e quer mais do mesmo. Isso é um problema grande, por exemplo, na televisão. Acho que isso não se nota mais na televisão com as séries. Com as séries, sim. Aquilo é renovado temporada a temporada. E eles raramente têm um início e um fim planeado. E é tipo, ok, está para este X de temporadas, chegou aqui e acabou mesmo. Acho que, por exemplo, o Breaking Bad, o pessoal fala tão bem do Breaking Bad, não só pela sua qualidade, porque ele desde o início tem isso definido. Vai sair daqui, tem um ponto de arranque e tem um ponto de finalizar, tem uma meta. E se tu não definis isso numa história grande, mesmo que seja em que formato for, tu eventualmente vais dar um tiro no pé. A não ser que tu deixes sempre a história, por exemplo, pensar já que, ok, talvez eu possa querer fazer uma sequela mais tarde, deixa a história num ponto em que ela está fechada, mas se eu quiser pegar nela posteriormente eu posso. Mas quando for pegar nela tenho que ter a certeza que as coisas são coerentes com as coisas anteriores e que durante este tempo todo que eu vou construir a história ela seja tão boa, tão marcante como foi feito o anterior. Só que as sequelas, a maior parte das vezes, têm uma dificuldade em ser melhores do que o original, do que o primeiro que saiu, por essa questão, às vezes falta de planeamento. Exatamente, falta de planeamento, ou olhares para aquilo que foi feito anteriormente e fazeres algo no mínimo da mesma qualidade, porque é aquilo que tens de fazer quando vais fazer uma sequela do que quer que seja. Tens de garantir que tem que ser no mínimo tão bom como o anterior, e às vezes é preferível não fazer do que estragar. Sim. E lá está. E com isto, eu queria tocar aqui num ponto também, que é algo que eu vi, era isto que estávamos a falar aqui em off, por assim dizer, algo que eu vi quando fui ver aqui a antestreia do The Banshees, que vi um trailer. Fiquei curioso. Já vou partir para o que é. Fiquei curioso. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, não sei até que ponto não pode ser necessário. Mas este meu lado pode ser necessário é muito mais baixo do que porquê? Foi o quê? Em este ano faz 30 anos, 25 anos, o filme Titanic. E ele vai voltar ao cinema, meus amigos. Pois é, isso é verdade.
E deu o trailer, ou seja, é mais puxar ali à história do filme e 25 anos vamos puxar o Titanic outra vez ao cinema e vai se tornar outra vez um blockbuster. Qual é a necessidade? Eu ponho. Não sinto que haja necessidade. É muito Dizes. fácil, pá. Chama-se um gajo que agora é muito Yeah. melomana. Tem nem o que a dizer a palavra, foda-se. O Sr. James Cameron gosta James muito Cameron, de render o peixe e o homem sabe fazer dinheiro, não é? Pois, E é muito giro, voltas a trazer um filme e pá, e há uma coisa chamada Avengers que bateu um recorde qualquer e isto no fundo é medir pilinhas. E basicamente. não é só isso. A questão é que esta chegada do Titanic outra vez ao cinema é a terceira vez que ele vem. Ele veio em Sim, 97. já. Quando veio o 3D com o Avatar do mesmo senhor, Sim, ele pois é. decidiu fazer o Titanic em 3D. 3D. Em 3D. E agora yeah. fazes 25 anos e ele vai trazer novamente o Titanic. É assim, eu não acho que haja necessidade. No entanto, ponho isto desta forma, que é, se calhar nós não, mas gerações passadas nos experienciaram este filme em cinema. É verdade. E é aquele ponto que eu digo, não é... deixa-me ali uma réstia que é do género. Este propósito até pode fazer sentido. É algo pequenino que eu ainda penso que é, Sim. pá, trazer um 2001 Odisseia no Espaço ao cinema outra vez. Era algo que eu, sem dúvida, queria experimentar. Tu na Queria altura, experienciar. antes de sair o Dunkirk, tu tiveste os filmes do Nolan a rondar o cinema outra vez. Tiveste, acho que Mas foi o lá está, Inception e tudo mais. Mas o Nolan já é um diretor muito recente. Sim. Pá, por exemplo, um Jaws, ou em português o Tubarão, em cinema. Sim. É uma experiência que, olhando para a indústria como está hoje em dia, dificilmente tu terás. Yeah. É Mas diferente. aí entras no ponto, por exemplo, isto é o Titanic, é o James Cameron, blockbuster, vai vender, tudo bem, podemos trazer outra vez. Se trouxeres qualquer um desses filmes, calhar que tu falaste, talvez o Tubarão, o Jaws, talvez ainda safe pela pessoa que está por trás, mas também eu acho que cai muito por aí. Tu tens 1001 filmes que se calhar tu trouxesses, eu adorava vê-los e certamente ia vê-los, mas ia ser um filme que não ia encher salas, se calhar ia estar pela metade, ninguém ia ter Talvez. interesse em ver. Verdade. O problema está aí. O Titanic vem porque acima de tudo vende. Sim, sem dúvidas. Infelizmente eu digo isto, mas tens alguns cinemas que fazem sessões especiais de certos filmes que são. Ou tens Akiras, ou tens outros filmes mais antigos, tipo, só para alguém que assistiu o filme no cinema pela segunda vez ou terceira, ou o que seja. E tens essas possibilidades. Lá está. É se calhar um bocado mais centrado em Lisboa ou no Porto. Não tens nada assim mais espalhado pelo resto do país. Mas já não é tão mau. É uma possibilidade de veres o filme no cinema quando nunca tiveste essa chance. Lá está. Como hoje em dia o cinema em Portugal é monopolizado, não tens quase cinemas privados, Privados, sim. há necessidade de gerar dinheiro, há necessidade de salas cheias. Tu dificilmente vês por exemplo, um Pinóquio de Guilherme Del Toro. Em Portugal teve que 2 semanas em cinema. Por aí. E Sim, não foi em mas isso todos. também é culpa da E se calhar tens um Black Adam que tenha. Eu acho que a cena do Pinóquio também foi simples. Eles sabiam que aquilo estava na Netflix e é outro ponto que a gente também pode bater. Também. Então, se calhar, a maior parte das salas, tipo, não vamos investir, por muito bom que o filme seja. Acho que a maior parte das pessoas vai preferir estar em casa a ver. Não, mas essa questão da Netflix, que o cinema é uma coisa que eles tentaram a fazer com os filmes deles, que é eles lançam no cinema durante 2 semanas e depois tiram e metem só no serviço, em vez de deixar durante um maior tempo. Eles fazem isso no cinema pela questão dos Oscars, que o filme tem que ser obrigatoriamente no sim, cinema. Sim, claro, o filme tem que sair no cinema, sim. Se fosse sair só na Netflix, ele não pode ser nomeado aos Oscars. Eles não podem, exatamente. Agora, tu, por exemplo, tiveste a mesma coisa, tiveste com o Black Adam. Mas o Black Adam teve muito mais tempo em cinema. Aliás, eu ainda tenho um contraponto. O Dune saiu exatamente ao mesmo tempo que no cinema que saiu no serviço da HBO e ele teve uma bilheteira muito boa. Ou seja, as pessoas de facto foram ao cinema ver o filme. Não ficaram só pelo coisa. Aliás, eu fiz as duas. Eu vi no cinema e depois ainda vi na HBO. Pá, prefiro a experiência no cinema, como é óbvio. Claro. Está porque o filme carece e chama e pede para tu vás ao cinema vê-lo. Mas lá está. Mas o Dune, apesar de não ser, estranhamente, apesar de não ser, o estranhamento não é ele não ser, é a forma como foi feito. Todo ele foi montado em forma de marketing como blockbuster.
É verdade. Yeah. Ele não é um blockbuster. Uhum. Não, mas ele tem, pela sua estrutura, já o nome em si é grande. Há muita gente que já conhece o Sim. Dune há muito tempo, Dune. já chama logo a atenção a muita gente. Mas ele tem todo o potencial para ser um blockbuster. Desde também do próprio elenco também chama gente para a tela, as pessoas que Exato. estão envolvidas também chamam gente para a tela. Lá está, como o Darwin disse, o marketing que tem por trás também acrescenta. E eu acredito, por exemplo, que o segundo filme tenha um sucesso ainda maior do que o primeiro nesse sentido. Em bilheteira, sim. Sim. Por tudo aquilo que foi gerado, pá, tudo bem, também por 1001 premiações, por 1001 elogios que foram dados ao longo da internet, e depois estas questões assim meio sci-fi, e toda a gente sabe que isto é influência para Star Wars. Há muitos fãs que de Star Wars que Sim. nunca viram, não sabem, vão querer ver. Ou seja, Uhum. quem gosta de ficção científica, mesmo que não tenha visto este primeiro, ficou com curiosidade, viu o primeiro na HBO, por exemplo, e agora se calhar no segundo já vai estar com o bichinho e vai querer ver no cinema. Ou seja, Sim. este tipo de situações, ele sempre teve estrutura e capacidade para ser um blockbuster. Da mesma forma que o Senhor dos Anéis também aconteceu, quando ele saiu. Sim. E tiveste o Hobbit. Sim, e o Hobbit. A, O a- E o a Hobbit, Hobbit rea- também. a reação em cinema que tu tens do Hobbit foi muito maior do que aquela que tiveste do Isso já Fellowship é. of the Ring. Sim. E estou a comparar. Não, estou a comparar só os dois primeiros filmes, Uhum. do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Sim. É astronómico. O Senhor dos Anéis foi ganhando bilheteiro ao longo dos tempos. Mas lá está, hoje em dia, e é o ponto principal, e é também muito do onde vem a nossa conversa, é como é que a indústria do cinema está-se a comportar ao longo dos anos. E, por exemplo, o Bernardo aqui já há algum tempo já nos vem falando, e chegámos a falar já aqui em podcast, não sei se foi na altura do Dune, que ele ficou afastado do cinema. Sentiu a necessidade de se afastar um bocadinho do cinema pela decadência que o cinema estava a ter. E eu acho que na altura que ele se afastou, o cinema ainda não estava em tão decadência como está hoje em dia. Sim, hoje Sim. já está pior. Eu acho que hoje em dia está muito pior. Hoje em dia eu acabo por ser muito mais seletivo naquilo que quero viver. Atenção, há coisas que eu já por ser fã da franquia acabo por ir ver quase de arrastão e já tenho uma pré-ideia do que é que vou ver, mas pá, é quase como estar a continuar a comprar os jogos da Pokémon e saber o que é que vai sair dali. É quase a mesma coisa. Mas tirando esses, eu sou muito mais seletivo com aquilo que quero ver. Neste momento, olho, obviamente, elenco, diretor e tento fazer a minha seleção por aí. E se calhar há muita coisa boa que me escapa. Sim. Sim. Mas isto tem tudo, para mim, também tem tudo a ver com como o cinema está a ser montado, que é 90% de cinema são sequelas, prequelas ou blockbusters. E depois, cá em Portugal, a monopolização do cinema como está a ser feita e a nossa própria mentalidade no dia a dia, que somos mais focados, entre aspas, não pode parecer, mas parece que somos mais sedentários, Sim. queremos ficar mais em casa, queremos fazer mais as nossas coisinhas, não nos predispomos a ir em família, em amigos, tipo, juntar um grupo de amigos que se calhar como fazíamos quando andávamos no básico ou no secundário. Pá, vamos ver este filme, siga, vamos uma cama de amigos. E um dos pontos principais que é, ao longo dos tempos, o espectador no cinema cada vez respeita menos o cinema e o filme. Antigamente tu entravas na sala, parecia um lugar religioso, entre aspas, em que toda a gente estava ali a remar para o mesmo sentido, que era apreciar o filme e ver o que estava a dar. Obviamente podias ouvir pipocas a ser mastigados e tudo mais. Claro. Mas hoje em dia é literalmente macacos dentro de uma sala de cinema. Eu acho que hoje também é a questão. Acho que se criou uma cultura muito danosa, na minha opinião, dentro da sala de cinema. Acho que hoje em dia é como tu dizes, antes chegava à sala de cinema, se tu falasses um bocadinho mais alto, havia sempre um gajo que vai para trás, faz favor, meu, Exato. chega um filme. Exato. Hoje em dia, tipo, tu vais ao cinema, vais ver um filme e aquilo é quase um espetáculo. Acontece uma cena no cinema, é tudo e toda a gente dá endorsement, toda a gente aprecia, toda a gente, se for preciso, bate palmas e o cara, estão lá todos tipo naquela gritaria. E então, tipo, eu percebo se calhar que é B, dependendo, se for um filme tipo da Marvel, Sim. não me incomoda tanto
até certo ponto, desde que não seja exagerado, ou seja só ali numa Sem cena ou coisa. exagerado. Por exemplo, Yeah, na yeah. questão do Spider-Man, eu até achei piada, pronto, por causa daquela revelação toda e daquela coisa toda do filme, tinhas a pré, que acabou por ser tipo uma experiência única nesse sentido, mas tipo, não é o filme todo constante a que acontece alguma coisa, estão sempre pumba, 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 sempre a comentar. Sim. É só ali naqueles momentos chaves, tipo, tens ali uma pequena interaçãozita, ok, não me incomoda muito, foi giro, toda a gente tem aquela emoção e toda a gente está ali a sentir quase com o mesmo na sala de cinema, isso eu acho ok. O problema é quando estás em situações que não pedem isso, ou noutros filmes que não sejam assim tão explosivos ou tão espetaculares, ou numa cena tão de espetáculo, seja uma coisa mais filosófica, por exemplo, e tens marmecos tipo a gritar ou a comentar tipo da cena, e ou porque foi ver tipo não sei do que, alguém lhe disse não sei do que, ou estão a ter conversas tipo de café, e isso acho que já é danoso, já me estraga a experiência, porque é uma das coisas que às vezes também fico reticente a ver um filme. Eu, por exemplo, lembro-me de ver o Jujutsu, o Zero, quando ele saía no cinema, fui ver aqui nas Caldas, e que mudou-me bastante. Tinha tipo uns gajos atrás tipo, a comentarem quase tudo, e porque apareceu o personagem X e não sei quem, não sei o que mais. Pá, meu, não sabes quem é, vai ver o caralho do anime, não vejas o filme aqui, meu, não me chateias, deixa-me ver o filme sossegado. Mas lá está, é esse o ponto. Essa perda de respeito faz com que também nós, espectadores, digamos, opá, se eu tenho aqui para ver na Netflix ou no HBO, para que é que vou aturar por... Ou seja, nós perdemos esse respeito pelo cinema, tendo em conta as pessoas que perderam respeito pelo cinema, e o cinema aposta em fazer espetáculos que é para haver menos respeito no cinema e trazer essas pessoas que não têm respeito pelo cinema. Basicamente é isso. É essa a conclusão a que chegamos. Porque a verdade é esta maioria de pessoas que não têm respeito pelo cinema que estão a encher salas. Yeah. A questão é esta. Eu não, lá está, eu não estou a dizer que, por exemplo, pá, um filme da Marvel não tem a sua qualidade, porque há alguns filmes da Marvel que têm Sim. que merecem destaque, há outros que nem tanto, mas Claro. têm e merecem destaque. Agora, devido a este crescendo, e lá está, e muito devido à Marvel, muito devido ao Nolan, daquilo que fez com Batman, permitiu que se abrangisse mais este público, que já havia, atenção, que já havia, porque tu já tinhas sempre houve, lá está, já tinhas o Batman, tinhas os Spider-Mans do Sam Raimi na altura. Sim. Enchiam salas que havia, podiam fazer na mesma algum certo espetáculo, mas era algo mais subtil, mais contido. Hoje em dia... Eu vou-te dar o exemplo, que é um exemplo bom se calhar de bilheteiro, blockbuster, e ao mesmo tempo de na altura ainda haver respeito dentro da sala de cinema. Eu consegui fazer a proeza, e não deve ter sido o único. Eu vi todos os filmes do Harry Potter, desde o primeiro até ao sétimo, de parte 1, parte 2. Ou seja, deu para ver uma evolução. Os 8 filmes. Os 8 filmes. Deu para ver uma evolução contínua do próprio cinema e das pessoas que iam ao cinema. E eu de facto é que grande parte dos filmes todos que eu fui ver, e fui vê-lo quando era mais novo, e alguns deles, aliás, o quarto filme eu até vi tipo uma visita de estudo, entre aspas, que acabava por dar tempo para nós vermos o filme, e nós acabamos por ver o quarto filme em cinema. E eu consigo dizer que pelo menos até ao sétimo, parte 1, e não me incomodou tanto a experiência no cinema. Acho que até no geral as pessoas souberam estar dentro do cinema, não havia muito aquela questão, a coisa que eu noto mais é que ao longo do tempo começou a haver mais burburinho, a pouco e pouco, gradualmente havia mais pessoas a comentar certas coisas, mas foi aquela questão, comentavam baixo, não era algo incomodativo, era uma coisa tipo, sussurravam com a pessoa ali ao lado, porque é uma coisa que as pessoas gostam muito, pois há sempre malta que tinha lido os livros, comentava sempre uma cena ou outra que estava diferente, porque vai com um colega que também leu, mas eu noto mais, tipo, na última parte, já houve um bocadito mais, começou-se a notar um bocadinho do nascimento dessa questão do espetáculo, de começar a ver mais algum tipo de interação. Eu lembro perfeitamente de ver, tipo, por exemplo, o primeiro filme, quando era puto, uma das idas com o meu pai, foi daquele que a gente chegou lá, estava bué da gente para ir para o cinema, e tipo, nós perguntámos ao gajo do Peter, porquê é que está aqui tanta gente? Isto costuma estar tipo minimamente ok, não costuma estar uma fila enorme. É que saiu o Harry Potter, não sei o quê, livro, muito conhecido, não sei o quê, assim, queres ver? Então olha, já que está toda a gente a ir, a gente também vai. E foi assim que eu conheci Harry Potter. Foi assim, num acaso. Olha, lá está, nestas idas ao cinema assim, meio de rajão, foi assim que eu conheci. Mas lembro perfeitamente da gente estar na sala lotada, completamente cheia,
Pá, e só via as pipocas, as pessoas não estavam lá não estavam lá aos berros. E havia muitos miúdos, não era só pessoas graúdas ou adolescentes, não. Havia pessoas de todas as faixas etárias e Só, sabiam só uma estar. questão, esse filme estava. Foste ver a versão dobrada, correto? Ou foste ver a legendada? Não me lembro, sou-te sincero, mas é possível É que que na seja altura tinhas a dobrada. versão dobrada, porque lá está, se Uhum. tinha tipo miúdos e tudo mais, é uma maneira universal de Eu conseguires pôr sou-te sincero, eu toda a gente a ver o filme. não tenho 100% de certeza. Sei que nos DVDs eu via dobrado, Claro, no cinema não te recordo a 100%, mas é uma possibilidade muito forte ok, que tenha sido dobrado, que eu tenha visto ok, dobrado. ok. Desculpa, não Mas ia é como interromper. eu estava a dizer, as pessoas, por exemplo, Uhum. neste primeiro filme, tinham etiqueta de sala de cinema e ao longo dos anos eu fui notando cada vez mais que se foi perdendo. Eu, pelo menos, é o que eu disse, do 1 até ao 6º, 100% que as pessoas estavam bem e sabiam estar dentro de uma sala de cinema. Não havia esta questão toda de berros, nem de gritaria, nem de desrespeito com as pessoas que querem lá estar a experienciar o filme. A partir do sétimo filme, da parte 1 e da parte 2, eu já notei, não há nada muito danoso, mas consegui notar tipo um shift, uma diferença entre aquilo que eu experienciei quando era mais novo de quando era mais velho, que pô, as pessoas já conversavam mais entre umas das outras, já de volta e meia já soltavam ali um gritinho. Aliás, eu posso dizer que se calhar das piores experiências que eu tive em sala de cinema foi com a sequela do Crepúsculo, acho que é O Amanhecer. Eu fui obrigado, não vamos comentar sobre isso, mas eu passei lá literalmente 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo o filme tem, nem eu me lembro exatamente. Ouvir miúdas a gritar cada vez que um gajo tirava a t-shirt, ou aparecia em tronco nu, ou que aparecia o personagem X. Pronto, e estão a ver, esse tipo de situações Yeah. incomoda, mesmo que eu já não tivesse a gostar do filme, eu ainda vou gostar menos do filme por causa disso. Eu lembro bué de poucas coisas do plot point do filme, mas lembro-me desta gritaria toda. É isso que eu retirei do Amanhecer. Sim, lá está. Tem muito a ver com esta construção. E lá está. A construção da sociedade, principalmente dos mais novos, de, de como têm o respeito pela. Não é só pelo cinema, isto não se fica só pelo cinema, mas Claro. tem um bocadinho a ver com a personalidade e o crescer destes mais novos no mundo atual em que estamos. Em que, opá, posso estar, claro que aqui posso estar a ser exagerado no que vou dizer, mas acaba por estar tudo um bocadinho interligado, que é, se calhar na nossa altura, ali, anos 90, início anos 2000, nem tudo nos era dado mão beijada. Uhum. Nós tínhamos de tirar, saía-nos do suor, do corpo, seja o que fosse, precisávamos de atingir metas para retirarmos algum proveito das coisas. Uhum. Seja adquirir jogos, seja ir ao cinema, seja. Sim. E como tu acabavas por fazer isso, por exemplo, fosse em família, olha, tu tem bem durante a semana, pronto, vamos até ao cinema e não sei o quê, tu querias ter aquela experiência, porque sabias que se também se exagerasse no que ias fazer, se calhar na semana seguinte já não ias. E tinhas aqui uma forma de como tu atingias essas metas. Querias também, entre aspas, mesmo sem ainda te aperceberes das coisas, querias também respeitar aquilo que tu conquistaste. A partir daí, de uma altura, e principalmente nos anos mais recentes, a partir de 2010 e por aí fora, começou a ser tudo mais facilmente dado, facilmente adquirido. Os miúdos quase têm tudo de mão beijada. Então, se têm quase tudo de mão beijada, eu não preciso, como não há sacrifícios a ser feitos, o respeito também acaba, se calhar, por se perder um bocadinho. Obviamente, aquilo que eu digo, posso estar a exagerar um bocadinho na forma como estou a dizer as coisas, mas isto acaba sempre por estar tudo um bocadinho interligado. E isto é o que passa. E a verdade é que o cinema hoje em dia, o seu público-alvo é esta geração, é a geração infanto-juvenil e ali os jovens adultos. Os adultos e os mais velhos, esquece lá, é esta faixa etária entre os 4, porque já tens muita criança com 4 anos e até menos a ir ao cinema, pelo menos ver filmes de animação dobrados, até Sim. ali aos 18, 20. Isto é o foco de cinema. E é para eles que eles têm que trabalhar. E lá está, tocando no ponto que nós já falámos, em relação, por exemplo, a filmes da Marvel, eu acho, porque acho que a Marvel tem-se perdido um bocadinho,
devia fazer a pausa em filmes nos seus filmes super-heróis para definir uma história melhor, mas Uhum. não consegue porque tem uma necessidade muito grande de continuar a apostar e a herdar cinema estas faixas etárias, porque estas faixas vão desinchar salas. Mesmo sendo miúdos que vão ao Wikipedia ou vão ouvir amigos, já sabem a história toda e já sabem os Sim. plot twists, e já sabem os detalhes e as cenas extra, mas vão quase de Bíblia. Olha, agora vai aparecer cena X. Ah, apareceu. Cheque. É que estou literalmente no cinema assim, mas eles enchem. E é muito neles que está a ser focado. E lá está. Indo ao ponto inicial. Acho que estes Oscars refletem exatamente isto. Que é Uhum. o ponto de apostar em bilheteiras. Porque as bilheteiras é o que gera views. E lá está. E acho que de premiações de alto calibre que toda a gente tinha, aquele filme ganhou o Oscar. E Jesus, deve ser um filme. Até podia não ser, nós até o podemos ver, até, ou podemos não perceber, ou podemos não lhe dar o crédito e acharmos que naquele ano merecia outro, mas automaticamente ele deixa ali uma marca. Ter ali o selozinho de estrelinha de ganhou um Oscar. Que eu acho que hoje em dia teres um filme que diga ganhou 4 Oscars e tu, ok, está bem. Então, Uhum. É mais um prémio. Não, é verdade. E lá está, eu acho que há aqui este ponto de viragem que é deixou de ser essa premiação de alto calibre e passou a ser uma premiação de espetáculo, de Sim. views, Sim, de sim. bilheteira. Bilheteira, yeah. Estamos aqui muito nesta. Um bocado da nossa, estamos a cascar um bocadinho muito nos Não, Oscars, mas é merecido, porque pronto, Sim, é sem esta dúvida. opinião que a gente tem partilhado ao longo dos tempos. Mas eu também queria claro. deixar aqui um ponto positivo. Pá, acho que era um erro e era muito mal da nossa parte estarmos a falar dos Oscars e não falarmos que finalmente há algo português nos Oscars. Eu queria, Sim. por acaso, ia começar a conversa com dar os parabéns. Mas antes que ele dou logo, a gente é logo a revitar, logo a dar Isso, malhada. claro. Mas sim. Mas tínhamos Ao de achar fim de este ponto 95 positivo. edições, Exatamente. tivemos a primeira nomeação a portuguesa a um Oscar. Sinceramente, acho que já merecemos há mais tempo. Sim, Acho a que o gente cinema até tem português coisas com Exato, relativa sim. qualidade. E tendo em conta o temos muita budget que a coisa com gente muita tem, qualidade. Exatamente. Budget, apoios, o que quer que seja. Acho que sim. nós temos qualidade, nós temos mérito. Espero que seja a primeira e que faça a passagem ao nível seguinte e haja mais filmes portugueses a ser nomeados. Principalmente, não quero descartar aqui o Ice Merchants para melhor nomeação de melhor curta animado. Assim como não quero descartar os outros dois que estavam na shortlist e não foram nomeados. Sim. Tenho pena de não poderem ir, mas Sim. não descartando estas categorias. Se já agora que estamos numa dessas, tenho mesmo imensa pena, não desmerecendo tanto das outras duas, mas essencialmente o Lone Wolf, acho que Sim. custa-me um bocadinho ele não estar dentro da lista, porque de facto se calhar é das melhores coisas que nós produzimos nacionalmente, porque lá está, acho que a essência do cinema está ali naqueles 20 e poucos minutos. Sim. Do início, 23. Do início até ao fim é este tipo de experiências que nos fazem querer ir a salas de cinema, é este tipo de mensagem, é aquela ligação que em tão pouco tempo ele consegue criar com o espectador, é mesmo espetacular. Não é só por ser feito cá com um produto nacional, mas porque de facto tem qualidade, e até arrisco-me a dizer que se calhar é muito melhor que algumas das coisas que estão também nomeadas aos Oscars em pouco dos 20 minutos que tem, 23. Sim. E já que tocaste no The Lone Wolf ou o Lobo Solitário, também tocar no Garbage Man, que era a outra animação que estava nomeada para melhor curta animada. Pronto. Conseguimos 3 nomeados à shortlist. Da shortlist para verdadeiros nomeados passou. Finally, ainda bem. Sim. Já ter uma é uma vitória que acho que todos nós devemos celebrar. Sim. E dar aqui os parabéns. Eu fiquei extremamente contente assim que vi vi o nome Ice Merchants, porque já tinha passado a curta live action e vi que não estava lá o Lobo Solitário, o Lone Wolf. Sim.
restava uma esperança na curta animada e assim que vi o Ice Merchants fiquei todo contente. Se não me engano, ainda havia 2 vagas para serem nomeados. Eu ainda estava a pensar, será que ainda vão colocar aqui o da Garbage Man? Mas pronto, já tivemos uma, o que é ótimo. E é o que eu digo, espero que esta seja a primeira de muitas e daqui a uns anos, não digo que tem que ser já no próximo ano, mas daqui a uns anos se conseguirmos estar pelo menos no melhor filme estrangeiro. Acho Sim, que isso aí era Sim. o ponto máximo do cinema em português, se bem, ponto máximo, vale o que vale, porque é assim, e tocando naquilo que o Bernardo disse, Cannes, Festival de Cannes, nós já tivemos nomeados e vencedores. Uhum. Festival de Veneza, já tivemos nomeados e vencedores. Festival de Berlim, já tivemos nomeados e vencedores. Por isso, ou seja, dentro do cinema europeu, dentro das premiações europeias, nós já conquistamos. Por isso, é algo que acho que mais cedo ou mais tarde devemos conquistar o mundo, mas o europeu já fomos conquistando ao longo dos tempos. E eu acho, honestamente, que estas são as grandes premiações do cinema na atualidade. É estes festivais Também vamos ser europeus. sinceros, o cinema nasceu na Europa, portanto. Sim. E lá está. E estamos a falar a França, Itália, Alemanha, 3 grandes nomes do cinema da Europa. O ponto que eu quero tocar é, além destes, eu tocaria nas premiações de indies do Spirit Awards, que penso que também são aqueles que têm ganhado o seu espaço e têm ganhado a sua reputação ao longo dos tempos. Acho que BAFTAs e Globos de Ouro mantêm assim o seu nível de premiações. E lá está, como eu tenho vindo a dizer, os Oscars foram caindo um pouco. Sim, eu acho que se formos ver, tendo em conta o panorama geral, eu diria que os Globos de Ouro, neste patamar em termos de popularidade e entrega de prémios, é o que está acima dos outros. Pronto, estes festivais europeus acabam por sair um pouco do público geral, também pelas questões das transmissões e isso tudo. Claro. Mas pronto, onde geralmente quem gosta do cinema e os grandes filmes são apresentados quase todos lá, e é onde está lá a verdadeira essência. E já há muitos anos, e há uns anos atrás, os Oscars iam fazer muitas premiações baseadas também no que ia acontecer no Festival de Cannes. Portanto, estes em si são de facto onde está a verdadeira ainda a essência do cinema, e acho que tão cedo não se vai perder, e acho que dificilmente se vai perder, porque muito está enraizado do nascimento todo da indústria em si. E se calhar por esta questão mais comercial, tanto se calhar dos Globos de Ouro como os Oscars e afins, também tem esta componente toda de entretenimento televisivo que tem por trás, talvez possam perder com mais facilidade, como foi já o caso dos Oscars. Sim, concordo a 100% com aquilo que tu dizes. Lá está. Espero que haja algum tipo de mudança. Não só nas premiações, que acho que as premiações também têm de ser vistas como algo secundário. Acho que acima de tudo deva-se continuar e deva-se voltar um bocadinho uns tempos atrás e fazer bom cinema, principalmente contar boas histórias, porque hoje em dia os meios são mais facilitados e os meios são e a tecnologia está muito avançada, ou está avançada em relação a anos anteriores, que nos permitem fazer certas coisas que não eram permitidas até agora, e principalmente isso, fazer bom cinema com boas histórias que nos marquem, que nos toquem, porque é isso que fica, sinceramente é isso que o cinema traz, e que nos permite experienciar estes momentos, porque se tirares isto, se calhar a indústria do cinema e a chamada a sétima arte, se calhar perde para a mais recente arte, que é os videojogos, honestamente. Sim. Tendo em conta que os videojogos cada vez mais têm apostado nestas questões mais narrativas, quase que se fazer cinema dentro dos videojogos, acho que cada vez mais tem ganho mais espaço. E já agora assim também, antes de concluirmos, deixo-vos aqui, falando aqui um pouco ainda da cena do cinema, deixem-me dar aqui o meu take para concluir, que para mim Avatar funciona 1000 vezes melhor num videojogo do que num filme,
porque consegue fugir com uma história mais banal ou um bocadinho mais Sim, desinteressante sim. dentro do jogo, porque consegue explorar melhor o seu mundo, consegue dar um bocadinho mais de densidade, se calhar, a relação entre os personagens, a relação entre os Navi, esqueci-me sempre do nome dos gajos, lá É, com os bichinhos, acho que essas questõezinhas todas, eu, até por um lado, eu vou fazer o paralelismo, ele lembra-me um bocado o Horizon. É, Ele mas é lembra-me um mesmo, bocado, mas é ele mesmo, mas lembra-me é muito mesmo, o Horizon nesse, mas nesse é mesmo. sentido, e eu acho que ele funcionaria melhor em videojogo nessa questão, porque se ele for bem feito e conseguirem explorar esta parte toda que ele tem de lore, porque acho que o Avatar de bom que tem é esta parte de lore, que é muito difícil de ser passada, por exemplo, no cinema, porque tens pouco tempo para conseguires fazer isso e não será feito sempre da melhor forma. Enquanto num videojogo, tu tecnicamente tens infinitas possibilidades e podes estender aquilo ao tempo que tu quiseres e consegues deixar coisas mais interessantes para expandir e explorar as coisinhas melhores. Ele vai ter um videojogo também a ser lançado, mas eu não vou meter mãos no fogo Pois, por ele. pois. Mas de facto eu acho que é um. Lá está, há muitos, se calhar, filmes que são lançados no cinema que até têm uma possibilidade de explorar melhor as Sim. suas qualidades noutro tipo de meio. Aliás, Enquanto há outros filmes que, por exemplo, eu diria que, por exemplo, em videojogo nunca na vida queria que eles fossem lá postos, que acho que não funcionariam. Eu preferia mil vezes tens vê-los em tela. vários exemplos disso. Tens o mais recente que vai sair agora também, brevemente. Não é do filme propriamente, mas que dá a probabilidade de ser um bocado mais pelo filme. Estou fora do Harry Potter, obviamente, o Hogwarts Uhum. Legacy. E também tens o Mad Max, também que foi um bom resultado do filme para o videojogo. Mas, epá, eu só queria fazer aqui uma menção em rosa, porque, epá, há aqui uma questão que eu estou feliz, que é na questão da animação, em que tu tens, se não estou em erro, acho que são 4 nomeados, que é o filme do Guilherme Del Toro, o Pinóquio, o filme de animação do Gato das Botas da DreamWorks, tens o da Netflix, que é o Sea Monsters, e acho que estou-me a esquecer de algum. Esquecer de um quarto filme. O que é que me falta? O que é que me falta? o que é que Cacete. te falta? Ai, Arnux, tu és o homem das animações, Arnux, Nações, sim. homem. Falta-me o Marcel. Eu não vi este ainda, mas é o Marcel da Shell with Shows On. Este aqui. E E o depois temos Turning Red. só um da Disney que é o Turning. Epá, fico feliz em não ver só aqui Disney e veres aqui mais variedade. E Exatamente. Sim, sim, mais uma espero que seja vez. para continuar. Sim, Porque estou farto de ver a Disney no topo com muito pouco. concordo. Opa, Exato. não é verdade, também concordo que a Disney ao longo dos tempos também tem feito pouco Sim. para as animações que têm na animação, ainda para mais com o monopólio que tem. Opa, é assim, nós também não podemos falar muito sobre alguns nomeados, nem explorar muito as nomeações, porque grande parte dos filmes ainda não estrearam em Portugal. Mas, Por exemplo, tocando aqui outra vez, os da Banshees of Inisherin estreiam hoje. Nós tivemos a oportunidade de ver um bocadinho, não, de ver o filme antes de estreia, mas só estreiam hoje. The Whale só vai sim, o estrear da Elsa no vai início, estrear. início de Sim, março. O sim. Lutar estreia hoje ou para a semana. Ok. Ou seja, grandes nomeados, nós também não podemos estar aqui a argumentar Uhum. se este seria melhor ou se aquele seria melhor, obviamente porque ainda não vimos. Agora, baseado noutras premiações e por aí fora, acho que houve aqui destaques que foram dados por bilheteiro, obviamente. Lá está, 10 filmes estão nomeados por alguma razão aí, não conseguiram condensar a 5. Vale o que vale. Acho que há atores, olhando a essa parte das premiações, há muitos atores que acho que foram deixados de parte exatamente pela mesma questão. Estou curioso para ver o da Imperial Flight. Fala-se que a Olivia Colman está numa interpretação absurda. Lá está, estou curioso para ver, não posso afirmar que sim, que ela merecia estar nomeada sem saber isto, sem o ver, mas fala-se que mas a Olivia Colman tem sido ao longo dos anos muito consistente. Vou fazer aqui um bocadinho de paralelismo. Opá, era estranho. Ela é estranho, entre aspas, ela sempre faz um filme, está quase sempre nomeada a Oscars. Mas isto também tem a ver com a sua consistência. E se não me engano, ela já leva 2 Oscars na carreira.
num espaço de 5, 10 anos, se não me engano. É algo bom. Mas pronto, mas lá está, nós também não podemos ir aqui discretizar e dissecar categoria a categoria, porque nós também não temos o panorama todo de todos os filmes. Era quase... Nesta altura não nos era possível. Mas uma coisa que nós temos é... ao longo deste mês, até aos Oscars, nós vamos estar a ver alguns filmes que estão nomeados. Pelo menos aqueles que nos é permitido. Vamos estar a ver no nosso Discord, havemos fazer aqui um bocadinho de publicidade a isso, por isso quem quiser assistir connosco a alguns deles estará convidado, como é óbvio. E ver Estaremos logo a ver as aqui. nossas primeiras impressões e um pouco da Sim, sim, nossa sim. opinião logo. Alguns numa nomes. hora. Sim. Teremos, Pelo menos nós os três iremos fazer o esforço para estar em quase todos. Sim. Exato. Por isso é bem provável que vão ouvir a nossa opinião e ouvir o que nós achamos sobre esses filmes em específico. Poder já adiantar que teremos a Pinóquio, que teremos o Elvis, pronto, entre outros. Iremos fazer aqui um bocadinho de esforço para ver alguns. Não prometemos que os vamos ver todos, porque pelo menos daqueles dos filmes nomeados a melhor filme são 10, nós não iremos conseguir ver todos, até porque, tal como eu disse, alguns vão sair em cinema e não estão em nenhuma plataforma de streaming, mas irão ter notícias nossas. Finalizando isto, só quero dizer que este será, acho que posso dizer isto, Fernando, este será o nosso primeiro podcast do ano. Sim, e será o último. Sim. E será o último neste formato. Exatamente. Nós também vamos estar aqui em algumas mudanças. Com isto quero agradecer principalmente aqui ao meu companheiro de aventuras por aqui, nestas edições que fomos fazendo, que é o Bernardo, que apesar de tudo, com os esforços que nós fomos fazendo e tudo mais, conseguimos fazer aqui uns bons podcasts e engraçados, com conversas interessantes. Pronto, é uma pausa, nós vamos estar aqui fazer aqui uma pausa e depois vai sofrer algumas modificações. Não significa que vai ser uma segunda temporada, não significa que o nome seja o mesmo, até pode mudar, isso ainda está dentro em discussão. Também agradecer a todos os convidados que nós tivemos cá até o momento. Dar aqui um destaquezinho ao Arnux, que foi se calhar o nosso com mais participações aqui no podcast. É verdade. E acho que sim, acho que podemos fechar. Sim, tens mais alguma coisa? Não, queria só acrescentar também, eu faço as tuas palavras as minhas, também te agradeço por teres acompanhado aqui nesta aventura. O pessoal não sabe, mas inicialmente a ideia deste podcast até era outra. Nós até começámos com 2 convidados. Eu estive sempre presente em todos, mas inicialmente era de back-office, por assim dizer. Eu só estava em gravações e era uma voz divina. Mas a partir do momento que nós assumimos o podcast, eu achei que era necessário haver caras presentes e que fossem essas as constantes do programa. Na altura, por razões de disponibilidade e por ele ter estado presente no da Nerd Monkeys, juntamente aqui com o grande Arnux, por acaso eram os 3 que estavam aqui presentes. Eu em escondido, ele e eles foi o segundo podcast, e também tendo em conta como também decorreu o primeiro na altura, e também pela convivência que eu fui tendo aqui como companheiro, eu estendi-lhe o convite e disse: olha, eu gostava que fosses tu, por estas razões. Acho que a gente se complementa bem um com o outro e acho que conseguimos ter conversas interessantes, e acho que conseguimos manter um ritmo porreiro no podcast, mesmo tendo outra pessoa sempre da equipa cá. Claro. E irmos rodando os convidados. Acho que conseguimos manter bem esse balanço, e foi feito o convite, e o homem na altura meio reticente, mas aceitou e agradeceu o convite, e olha, o resto é história, está aí exposto. Exatamente. Mas olha, assim, deixa-me finalizar. Eu agradeço o convite. Eu acho que esta criação deste projeto foi bastante boa para ter conversas sobre temas que se calhar conseguem-se chegar a mais pessoas, de certa forma. Se calhar os podcasts foram uma coisa que começaram a viralizar, começaram a aparecer, a malta começou a ouvir bastante os podcasts. Portanto, sim, acho que foi bastante porreiro. Agradeço imenso os convites feitos. Só para ainda deixar aqui um toquezinho. Apesar disto andar em modificações, há convidados de peso
em cima da mesa. Sim. E isso podemos adiantar. Isso temos a adiantar. Nós estamos a evoluir e estamos a conseguir arranjar mais pessoas para virem cá. Porque acho que acima de tudo nós gostamos sempre de ter a malta da equipa e dá para ter uma conversa se calhar mais à vontade, tendo em conta que nós convivemos quase que diariamente uns com os outros. Então temos uma vontade diferente, mas lá está, também gostamos de ter outras perspectivas, outras ideias em cima da mesa. Pá, e é sempre interessante falar com pessoa X e ouvir o que ele tem a dizer sobre o tema X, e nós estamos a trabalhar em relação a isso. Portanto, há muita coisa a caminho. Esta revamp que nós vamos ter é um bocadinho geral de tudo. Vou continuar a ver caras da equipa, que nós eventualmente vamos convidá-los para algumas coisas, tanto também para nós tentar preencher assim um bocadito o calendário dos podcasts, mas fiquem a aguardar por novidades que vai valer a pena. Dito isto, sendo o último, Bernardo, desculpa, mas eu tinha de o fazer. É fácil estar do outro lado. Eu assisti muito, tu estás do outro lado. Eu assistia muito, tu estás do outro lado. A pedidos de várias e inúmeras pessoas, incluindo eu mesmo. Acho que é a vez de sentires o que é um quem quer ser nerd. E pronto, malta. Aqui o Nevermind Cautela já passou pela sua fase de quem quer ser nerd. Uma prestação incrível. O seu Dormammu vai levar com umas. Ele esquece que não lhe calhou a fava a ele. Agora que ele quis brincar comigo, vai estar tramado. Acho que nenhum dos dois vai mamar picante, como foi falado. Com pena minha, mas é o que é. Ele não se portou bem. Opa, a nível de raciocínio, a nível de acertos, props para o Space Boy, que ajudou. A sorte é uma maravilha. Por isso, meninos, acho que estamos fechados por hoje. É isto. Havemos de nos voltar a encontrar todos. Até lá, e tocando outra vez na parte dos filmes, temos as nossas sessões de mês sobre filmes. Iremos ter nesta fase também algumas sessões com alguns filmes nomeados. Por isso, acompanhem-nos. Sigam-nos. Ativem o sininho. Ativem a subscrição no canal. Visitem o site da Caixa Nerd. E acho que está tudo, não está? Tá, o Bernardo não está com muita boa cara. Não estou. Acho que ainda bem que não estás ao pé de mim hoje. Lá vais forte e feio. E deixo aqui o aviso, pá, malta que não comentar este podcast, eu vou à vossa casa e vou fazer aquilo que queria fazer ao Dormammu. E não para mais ele interpreta como quer. E não para mais ele está indisposto. Estou indisposto. Ficamos por aqui. Está nerdy. Sem nerdy. Bye.